Boa tarde, meus queridos alunos, dando continuidade às nossas atividades à distância. Hoje nós vamos trabalhar com distribuição eletrônica. Um problema para os químicos era construir uma teoria consistente que explicasse como os elétrons se distribuíam ao redor dos átomos, dando-lhes as características da reação observadas em nível macroscópico. Linus Pauling, químico americano, elaborou um dispositivo prático que permite colocar todos os subníveis de energia, conhecidos em ordem crescente de energia. É o processo das diagonais, denominado diagrama de Pauling. A ordem crescente de energia dos subníveis é a ordem na sequência das diagonais. Os elétrons estão distribuídos em camadas ao redor do núcleo do átomo. Admite-se a existência de 7 camadas eletrônicas, designadas pelas letras maiúsculas K, L, M, N, O, P e Q. À medida que as camadas se afastam do núcleo, aumenta a energia dos elétrons nelas localizadas. Ou seja, a camada O ela está mais afastada do núcleo em relação à camada M. Então, ela tem um maior núcleo de energia em relação à camada M, certo? Assim como a camada P tem um maior nível de energia em relação à camada L. Por meio de métodos experimentais, concluiu-se que o número máximo de elétrons que cabe em cada camada, o nível de energia é. Então, no primeiro nível de energia está localizada a camada K. Ela comporta no máximo 2 elétrons. Então, a camada K ela pode receber 1 ou 2 elétrons, que é o número máximo, aqui é o número máximo de elétrons. O segundo nível de energia é a camada L. Ela recebe no máximo 8 elétrons, recebe de 1 a 8 elétrons. O terceiro nível de energia é a camada M, recebe no máximo 18 elétrons. O quarto nível de energia é a camada N, recebe no máximo 32 elétrons, varia de 1 até 32 elétrons. O quinto nível de energia é a camada OR, recebe 32 elétrons. O sexto nível de energia é a camada P, que recebe 18 elétrons. E o sétimo nível de energia é a camada Q, que recebe 2 elétrons. Alguns atores admitem até 8 elétrons, mas nós vamos trabalhar com 2 elétrons. Em cada camada ou nível de energia, os elétrons se distribuem em subcamadas ou subníveis de energia, representados pelas letras S, P, D e F, em ordem crescente de energia. O número máximo de elétrons que cabe em cada subcamada ou subnível de energia também foi determinado experimentalmente, ou seja, o subnível S ele recebe no máximo 2 elétrons. É o número máximo de elétrons. O subnível S recebe de 1 ou 2 elétrons. O subnível P recebe no máximo 6 elétrons. Pode receber 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não pode passar de 6. O subnível D recebe no máximo 10 elétrons, então varia de 1 a 10. E o subnível F recebe no máximo 14 elétrons, então varia de 1 a 14 elétrons. Então nós temos as camadas eletrônicas e dentro das camadas nós temos os subníveis de energias, que são S, P, D e F. Aqui nós temos o diagrama de Linus Pauling, certo? Organizado em ordem crescente dos subníveis. Então observe bem, a camada K ela recebe no máximo 2 elétrons, então ela só recebe um S2, certo? O subnível S só recebe 2 elétrons, então na camada K só tem o subnível S com 2 elétrons. Na camada L, que recebe 8 elétrons, já tem dois subníveis. Tem o S com 2 e tem o P com 6. A soma, nós somamos 2 mais 6 dá 8. Então, o 2 que está na frente representa o subnível de energia, é o segundo subnível. Então, recebe 8 elétrons. Então, 2S2 e 2P6. O terceiro nível de energia já recebe 3 subníveis, o S, o P e o D. O S com 2, o P com 6 e o D com 10. Somando os três, nós vamos chegar a 18 elétrons. O quarto nível recebe 32 elétrons. No quarto nível, nós já temos os 4 subníveis: o S com 2, o P com 6, o D com 10 e o F com 14. O número 4 que está na frente está indicando o nível, é o quarto nível de energia. A soma dos números lá em cima, 2 mais 6, 18, mais 10, 2 mais 6, 8, mais 10, 18, mais 14, 32. O quinto nível de energia é o OR, a camada O, que recebe 32 elétrons. Então,
S com 2, P com 6, D com 10 e F com 14. P é o sexto nível, recebe 18 elétrons. S com 2, P com 6 e D com 10. Somando, nós vamos ter 18. E a última camada, que é o último nível, que é o sétimo nível, recebe 2 elétrons. Então, 7s2. Então, meus queridos, o que nós temos que identificar aqui? Ó? O número que aparece na frente, ele indica um nível de energia. Então, ele representa a camada. Primeira camada K, segunda camada L, terceira M, quarta N, quinta O, sexta P e sétima Q. As letras aqui, ó, S, P, D e F representam os subníveis, certo? Subnível S só, no máximo 2 elétrons, P no máximo 6, D no máximo 10 e o F no máximo 14. O que Linus Pauling fez? Ele traçou diagonais paralelas. E essas diagonais paralelas, elas representam a ordem crescente de energia. Então, a primeira diagonal é essa aqui, ó. Só pegou 1s2. Então, tá aqui, ó, 1s2. A segunda diagonal, 2s2. Na terceira diagonal, pegou 2s2, 2p6 e o 3s2. Então, tá aqui, ó, na ordem. 2p6 e 3s2. Terceira diagonal, 3p6, 4s2. Então, 3p6, 4s2. Próxima diagonal, pegou 3d10, 4p6 e 5s2. Então, aqui na ordem, 3d10, 4p6, 5s2. E assim sucessivamente, ele foi traçando as diagonais e foi colocando na ordem crescente. Onde a diagonal cortava, ele ia colocando na ordem crescente. Então, essa aqui é a ordem crescente de energia, certo? Observem bem, 5s2, a oposição do 5s2, onde está o 4f14. Então, essa aqui, ó, ele traçou as diagonais paralelas, certo? E montou a ordem crescente de energia. É essa ordem crescente de energia que nós vamos trabalhar para fazer a distribuição eletrônica dos átomos. Olha o exemplo aí, ó. A distribuição eletrônica para o átomo de potássio K tem 19 número atômico. O número atômico do K é 19, certo? O K está neutro. Se ele está neutro, ele possui número de prótons igual ao número de elétrons. Então, C igual a 19 indica que o potássio está no estado neutro. Possui número de cargas positivas e negativas iguais, certo? Então, positivo, próton, negativa, elétrons. Portanto, ele tem 19 elétrons, certo? Então, o potássio está no estado neutro, ele tem o número atômico 19, que é igual ao número de prótons, que vai ser 19, que vai ser igual ao número de elétrons, que vai ser 19. Então, nós vamos pegar a quantidade de elétrons do potássio, que é 19, e vamos distribuí-lo aqui, ó, certo? Então, nós pegamos 2s2, eu tenho 2, 2s2 na segunda diagonal, 2p6 e 3s2 na terceira diagonal, 3p6 e 4s2 na quarta diagonal, certo? Vamos somar para chegar a quanto? A 18. Então, vai ficar 2 mais 2, 4, 4 mais 6, 10, 10 mais 2, 12, 12 mais 6, 18, com mais 1, 19. Observem bem, ó, 4s2, ele recebe no máximo 2 elétrons, mas nós só precisamos de quanto? De 1 para chegar a 19, certo? Note que o último subnível preenchido comporta 2 elétrons, que era o 4s2, mas é necessário somente 1 elétron para chegar a quanto? 19. Então, de acordo com a quantidade de elétrons, que nós vamos chegar aqui, ó, fazer a distribuição, sempre traçando as diagonais paralelas. A primeira diagonal 1s2, está aqui. Na segunda diagonal 2s2. Na terceira diagonal 2p6 e 3s2. 2p6 e 3s2. Na quarta diagonal 3p6 e 4s2, né? Pegou 4s2. Aí nós somamos, ó. 2 mais 2, 4. Com mais 6, 10. Com mais 2, 18. 18 mais 6. Desculpa, tem um erro aqui. 2 mais 2, 4. Com mais 6, 10. 12. Com mais 6, 18. Com mais 1, 19. Nós não utilizamos os dois, só utilizamos um, certo? Próximo exemplo. O átomo de cobalto possui número atômico 27. Então, nós vamos ter que fazer a distribuição de 27 aqui, ó. Então, faça a sua distribuição eletrônica nos subníveis, será. Olha só. 27, eu vou pegar um S2. Então, está aqui um S2.
Na segunda diagonal pega 2s2. Aqui. Na terceira diagonal pega 2p6 e 3s2. 2p6 e 3s2. Na próxima diagonal pega 3p6 e 4s2. 3p6 e 4s2. E na última diagonal pega o 3d10. Certo? Vamos ver aqui, ó. Vamos somar até chegar a 27. 2 mais 2, 4. Com mais 6, 10. Com mais 2, 12. Mais 6, 18. Com mais 2, 20. Para 27, nós só precisamos de 7. Ó. Parou em 3d10. Tinha 10. Mas nós não utilizamos os 10. Nós só usamos quanto? 7. Então, essa aqui é a ordem crescente de energia. Certo? Do átomo cobalto, que tem número atômico 27. Então, nesse caso, o número atômico é igual ao número de elétrons, porque ele está neutro. Então, fizemos a distribuição aqui, ó, traçamos as diagonais, certo? E montamos aqui a nossa ordem crescente de energia. Eu posso organizar pela ordem de camadas. Como é que eu organizo pelas camadas? Eu vou analisar. Ó. Na camada K, quem foi que ele pegou? Só um S2. Então, eu tenho 2 elétrons. Na camada L, ele pegou 2 S2 e pegou 2 P6. Então, eu somo. Ó, 2 mais 6, 18. 8. Desculpa. Na camada M, ele pegou os 3 subníveis aqui. Ó. 2 com mais 6, 8. Aqui tem 10, só que não utilizou os 10, ele só usou quanto? 7. Então, 8 com mais 7 dá 15. Certo? Tinha 18, ó. Só que ele só usou 2, com mais 6, 8. E aqui ele só usou 7. Então, 8 mais 7 deu 15. E na camada N, ele só usou 4s2. Então, só tem 2 elétrons. Então, nós organizamos pela ordem crescente de energia e podemos organizar pelas camadas. Tranquilos? Próximo exemplo. Coloque em ordem crescente de energia os subníveis eletrônicos. Então, ele deu o subnível 4D, 4F, 5P e 6S. Ele quer para nós organizarmos em ordem crescente de energia. Então, basta traçar diagonais. Ó. Traçando as diagonais, nós vamos verificar o seguinte. Ó. Nessa diagonal, primeiro vem o 4D, depois vem 5P e depois vem o 6S. E na última diagonal que ele traçou, que ele pegou o 4F. Então, a ordem crescente das diagonais, que é dos subníveis, primeiro vem 4D, depois vem o 5P, depois vem o 6S e por último vem quem? O 4F. Essa que é a ordem crescente. Ó. 4D é menor que 5P, que é menor que 6S, que é menor que 4F. Ordem crescente de energia. Então, para isso, nós temos que traçar diagonais. A primeira diagonal, segunda, são diagonais paralelas, de acordo com o diagrama de Linus-Pauling. Então, a alternativa correta aqui seria a letra C. O número de elétrons do subnível 4P do átomo de manganês, Z25, então nós vamos distribuir 25 elétrons, é igual a... Então, vamos dizer que 25, traça a primeira diagonal, pega um S2, está aqui. Segunda diagonal, 2S2. Terceira diagonal, 2P e 3S2, 2P e 3S2, certo? Próxima diagonal, 3P, 4S2, 3P6, 4S2. E na última diagonal, 3D10. Então, tá aqui. Nós temos que chegar a 25. Vamos somar. 2 mais 2, 4. 4 mais 6, 10. Mais 2, 12. Com mais 6, 18. Com mais 2, 20. O D tem 10, mas nós não precisamos dos 10. Para chegar a 25, só precisamos de quanto? 5. Então, parou em 3D, 5. Vamos voltar ao enunciado. O que ele nos pede? Ó? O número de elétrons no subnível 4P. Então, o subnível 4P está aqui. Ó. Ele não usou o subnível 4P, então o subnível 4P está zerado. Então, a alternativa correta seria a letra E, 0. Certo? Sempre traçando diagonais paralelas ó, e colocando a ordem crescente de energia. A carga do elétron ela é negativa, certo? Então, vamos ver o que é cátion e o que é próton. Cátion, ele perde elétron. Pessoal, se a carga do elétron é negativa, ele está perdendo elétron. Está perdendo carga negativa. Então, ele vai ficar somente com carga o quê? Positiva. Então, cátion perde elétrons e a carga é positiva. Ânion ganha elétrons. Se ele ganha elétron, ele está ganhando o quê? Carga negativa. Então, ele possui carga negativa. Então, vamos ver aqui o cátion. Cátion perde elétron e
possui carga positiva. Aqui nós temos um exemplo aqui, ó. Eu tenho um átomo com 20, número atômico 20. Ele está eletricamente neutro aqui, ó. Quando ele está neutro, nós vimos na nossa última aula que o número atômico, representado pela letra Z, é igual ao número de prótons, representado pela letra P, que vai ser igual ao número de elétrons, representado pela letra E. Então, os três valem 20, certo? Porque ele está neutro. Aí ele está dizendo, ó, ele perde 2 elétrons. Se ele perde elétron, ele possui carga o quê? Positiva. Eu já sei que a carga é positiva. Quantos elétrons ele perdeu? 2. Então, lá em cima vai ficar mais 2. O mais está indicando que ele perdeu carga negativa, então ele fica com carga positiva, certo? A quantidade de elétrons que ele perdeu foi 2. Por isso fica mais 2. Continuou 20 aqui. Então, o número atômico e o número de prótons não altera, continua 20. Já o número de elétrons, que era 20 quando era neutro, ele vai mudar. Ele tinha 20, perdeu 2, ficou com quanto? 18. Então, só muda o número de elétrons, ficou 18, certo? Então, se ele perde, carga positiva. Quantos elétrons perdeu? 2. Tinha 20, perdeu 2, ficou quanto? 18. Aqui está a distribuição eletrônica dele, dos 18 elétrons. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Somando 2 com mais 2, 4, com mais 6, 10, com mais 2, 12, com mais 6, 18. Então está aqui a ordem crescente de energia para esse átomo de número atômico 20 que perdeu 2 elétrons. O átomo Y tem 34 número atômico. Então eu já sei que, como ele é nêutron aqui, número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons, que é igual a 34. Ele está me dizendo que ele perde 3 elétrons. Se ele perde, a carga é positiva. Quantos elétrons ele perdeu? 3. Então, o número atômico é igual ao número de prótons, continua 34. Ele tinha 34 elétrons, perdeu 3, ficou com quanto? 31. Então, está aqui a distribuição eletrônica dele aqui, ó, dos 31 elétrons. 2 mais 2, 4, com mais 6, 10, 12, 18, 20, 30. Para 31, ele usou apenas 1. 4p, ele recebe 6 elétrons, mas nós só precisamos de 1 aqui, ó. Então, encerrou em 4p1. Então, se ele perde, carga positiva. Quantos elétrons ele perdeu? 3. Tinha 34, perdeu 3, ficou com 31. O ânion é o contrário do cátion. Se o cátion perde, o ânion ganha. Se esse possui carga positiva, esse vai ficar com a carga negativa. Por quê? Ele está ganhando elétron e o elétron tem a carga negativa. O mesmo exemplo. O átomo X com número atômico 20. Então, continua o mesmo critério. Atômico é igual a prótons, que é igual a elétrons, que vale 20. Ganha 2 elétrons. Só se ele está ganhando a carga negativa. Quantos elétrons ele ganhou? 2. Então, o número atômico é igual ao número de prótons, que dá 20. Ele tinha 20 nêutrons. Ganhou mais 2, ele ficou quanto? 22. Então, está aqui a distribuição eletrônica para os 22 elétrons. Ó. 1s2, 2s2, né? Então, vou somar 2 mais 2, 4, com mais 6, 10. Com mais 2, 12, 18, 20. Para 22, ele só precisou de 2. O D tem 10 elétrons, mas nós só usamos 2 aí. Tranquilos? O Y com 34, o mesmo exemplo. O número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons, que vale 34. Ele está ganhando 3 elétrons. Se ele ganha, carga negativa. Quantos elétrons ele ganhou? 3. O número de prótons é igual ao número atômico, que vale 34. O número de elétrons, ele tinha 34. Ganhou 3, foi para 37. Então, está aqui a distribuição eletrônica dos 37. Ó. 2 mais 2, 4. 10, 12, 18, 20, 30. 36, com mais 1, 37. Tranquilos? Então, quem perde elétrons, certo? É cátion e a carga positiva. Quem ganha elétron é ânion e a carga negativa. Aqui nós temos uma atividade aqui, ó, certo? Para vocês resolverem essa atividade, além das 8 questões que nós temos aqui, ó, tem mais 2 questões do livro didático. Responder a questão da página 171 do livro didático. Quais são as questões 8 e 9? A data de entrega é dia 23/6/2020, certo? Só para reforçar, está aqui a ordem da distribuição eletrônica. Se vocês quiserem utilizar, a sequência é essa aqui, de Linus Pauling. Tranquilos? Então, meus queridos, boa sorte.
façam atividade, procurem entregar no tempo hábil. Eu vou estar marcando a nossa videoaula para estar dando essa aula aqui para vocês online, para a gente estar tirando as dúvidas. Eu não falei na atividade agora, que é para vocês assistirem a videoaula, e eu vou explicar a atividade na aula online que eu vou marcar pelo Google Meet para vocês, tranquilo? Boa sorte, vamos lá, um abraço para todos.